TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, e salve Maria Imaculada! Já estamos aqui no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, sempre agradecendo a companhia de cada um de vocês que nos acompanham aí da sua casa. E como eu digo, né, pessoal, vocês estão em casa, se sentindo em casa, na casa da Mãe Maria. Ai, 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 né? É uma maravilha, nós preparamos sempre esse programa com muito carinho para cada um de vocês que nos acompanham sempre. E você sabe que agora, no ano de 2023, nós estamos com o quadro Viver com Fé, aqui no programa Viver com Fé e Saúde. E o nosso convidado dessa semana, pessoal, é o Padre André Nogueira. Padre André Nogueira, pessoal, é o secretário executivo da CNBB. E o recorte dessa semana, ele vai falar pra gente sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo, que vamos celebrar aqui, neste final de semana. Padre, é com você, querido! Olá, Cláudia. Olá a todos que nos acompanham. Então hoje nós vamos falar sobre esses dois apóstolos da igreja, duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Dois apóstolos que representam para nós duas dimensões muito importantes da vida da igreja, da nossa identidade católica: a comunhão, a unidade e também a missão, a evangelização. O apóstolo Pedro representa isso, tanto é que o dia 29 de junho é o dia do Papa, é o dia em que nós comemoramos a unidade da fé católica e por isso Pedro é o primeiro Papa da Igreja, assim como o Papa Francisco, que é o seu sucessor, eles representam essa unidade, essa comunhão a qual a Igreja é chamada. Por isso, você que é católico, você que é membro da Igreja, você que quer conhecer melhor a Igreja Católica, uma das características muito importantes da nossa comunhão, da nossa vida de fé, é justamente essa unidade. Então, mesmo que sejamos muitos, mesmo que estejamos espalhados por tantos lugares da Terra, o mais importante é justamente essa busca da unidade, essa busca da comunhão. Cada bispo na sua diocese representa essa comunhão apostólica da fé e, de maneira especial, o Papa Francisco. Por outro lado, o apóstolo Paulo representa a missionariedade da igreja, ou seja, a igreja de Cristo, a igreja fundada por Jesus Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos e, de modo especial, entregando as chaves do reino dos céus ao apóstolo Pedro, esta mesma igreja, especialmente na figura do apóstolo Paulo, é uma igreja missionária. É uma igreja que vai ao encontro de todas as realidades. O apóstolo Paulo foi aquele homem que, chamado por Cristo, mesmo sendo um grande perseguidor da igreja no começo, ele, convertendo o seu coração a Cristo, se transformou num grande apóstolo da fé e percorreu todos os lugares conhecidos para anunciar o Evangelho de Jesus. E é por isso então que, na figura do apóstolo Paulo, a gente reconhece essa dimensão muito importante da nossa vida de fé, que é justamente a dimensão missionária. Eu não posso ser um católico, eu não posso ser uma pessoa de fé e ficar fechado com essa fé no meu coração apenas. É preciso que eu a leve ao encontro do outro, é preciso que eu anuncie o Evangelho. Os dois apóstolos, Pedro e Paulo, então, como já disse, representam para nós duas colunas fundamentais da vida da igreja e por isso são celebrados de modo especial no Brasil neste domingo. Por isso a gente comemora esta solenidade. Salve Maria Imaculada! Padre André Nogueira, muito obrigada, gratidão por estar conosco. E pessoal, olha que maravilha, falando sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo, que nós celebramos no último final de semana. Então, Padre, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no programa Viver com Fé e Saúde, nesse recorte do quadro Viver com Fé. E agora eu quero convidar vocês para acompanharmos o VT Tema dessa semana. Nós já ouvimos sempre, né, pessoal, o tempo todo falando na televisão e de uma forma muito firme, de uma forma muito forte, a relevância desse tema que nós vamos tratar aqui no programa Viver com Fé e Saúde. Então eu quero que vocês reúnam as pessoas aí em família para podermos acompanhar. Vamos ver qual é o tema?
dessa semana? No Viver com Fé e Saúde desta semana, vamos abordar um tema muito presente em nossas vidas: a vacina. Quando pessoas se vacinam, elas não apenas protegem a si mesmas, mas também contribuem para a prevenção e controle de doenças infecciosas em toda a comunidade. Quando grande parte da população é vacinada, a doença tem menos chances de se espalhar. Importância da vacinação. Esse é o tema do programa desta semana. Olha aí, gente, viram só? Importância da vacinação. A gente sempre está acompanhando, né, nas emissoras, na comunicação, sobre a questão da vacinação, do quão é importante, e nós vivenciamos muito claramente isso com a questão de Covid-19, né? Nós vimos realmente nesse período de pandemia o quão foi importante quando essa vacina chegou. Os nossos corações, eles se fortaleceram, sobretudo de esperança, quando essa vacina chegou. Então é exatamente o tema que nós vamos abordar aqui nessa semana. E o nosso convidado, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, é o Everton Ferreira Lemos. Ele que é enfermeiro doutor em infectologia, já está nos aguardando ali e já vai trazer uma série de informações muito relevantes acerca da questão da vacinação. Fiquem aí, voltamos já. O programa Viver com Fé e Saúde está agora dando uma pausa só para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho já estamos no ar novamente. Nosso Viver com Fé e Saúde já está de volta. Reuniram todos aí da família para poderem acompanhar o programa da semana. Pessoal, olha isso, a importância da vacinação. E o nosso convidado pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde é o enfermeiro doutor em infectologia, o Everton Ferreira Lemos. Seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde, Everton. Olá, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar do programa. Everton, ia falar de um tema tão relevante, né? Sobre a importância da vacinação. Fala pra gente a origem das vacinas, Everton, a origem dessa vacinação. Maravilha. A vacina, ela é um elemento muito, muito importante na nossa vida. Sim. Então, historicamente, nós passamos aí por várias situações de doenças que causaram mortes, e devido a essa preocupação em determinadas doenças, surgiu a vacina. Então, a gente tem aí relatos do século XVIII, né, que uma das doenças principais, assim, preocupantes, era a varíola. Olha. Então, um médico sanitarista acabou, na sua observação da sua pesquisa, observou, né, que poderia estar desenvolvendo algum elemento na perspectiva de trazer algo diferente para que a população pudesse se livrar de uma determinada doença. E nesse momento era a varíola que estava temendo na humanidade, na época de 1796, e esse médico, chamado de Edward Jenner, produziu um elemento que conseguiu trazer uma imunidade para as pessoas, né, a partir desse primeiro relato. Então, a gente tem na década de 1796 a primeira vacina naquela época, e foi incorporado aqui no Brasil, né, em meados de 1800, final da década da década do século XIX, Sim. Né, que veio para o Brasil e tornou mais notoriedade em 1904, aqui no país, quando teve a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, né? Então, a gente tem assim, esses relatos de criação e de incorporação até mesmo aqui no nosso país. Exato. E houve essa obrigatoriedade pelo fato de que era algo novo e as pessoas estavam conhecendo toda essa importância e tudo mais, até porque a finalidade da criação da vacina é exatamente para salvar vidas, não é, Everton? O objetivo principal é a gente reduzir o número de casos, salvar a vida das pessoas, porque a gente tem número de casos de óbito aumentando e é uma preocupação importante, né? Resolver esse problema das mortes que estão causadas por esse tipo de doença. Uhum. Assim como as doenças que são virais, bacterianas, né?
a gente tem ocorrência de que ela vai aumentando o número de casos e trazendo à tona gravidade da doença. Então, precisa ser feito algo, né? Um dos caminhos de reduzir isso é o processo de imunização. Então, com a descoberta da vacina, o melhoramento, tecnologias novas, hoje é muito mais rápido você ter um processo de construção de uma vacina do que em tempos muito mais antigos, em decorrência das novas tecnologias que se tem. Então, só para a gente ter uma ideia dessa obrigatoriedade lá em 1904, tornou-se uma revolta da vacina, né? As pessoas, a obrigatoriedade dessa vacina trouxe uma revolução para a população. Olha. Mas se tinha uma preocupação muito grande em relação ao surto de varíola, que em meados de 1908, mais ou menos, a população por si só, né, identificou essa necessidade. Porque quando você tem uma explosão de número de casos, as pessoas se preocupam. Não, Sim. eu vou tomar porque isso vai poder me proteger a mim e a minha família. Exatamente, sem sombra de dúvidas também dar qualidade de vida, né? Porque imagina a pessoa adoecida, né? Isso compromete uma série de outras questões no recorte da família, né? E como que é produzida a vacina, Everton? A vacina ela é uma produção em laboratório, baseado em conhecimentos científicos, em fases importantes. Então, a gente não pode negligenciar nenhuma fase dessa vacina. Então, nenhuma vacina ou medicamento vai para a população sem antes passar criteriosamente pelas fases de produção. Então, a gente chama de uma fase pré-clínica, em que é antes de ir para qualquer tipo de teste, seja ele animal ou até mesmo para o ser humano. Sim. Então, qual que é o objetivo principal dessa realização pré-clínica? Entender qual é o elemento importante para aquela vacina, se ela vai ser um fragmento, se ela vai ser o vírus, né, vivo, ou o vírus com menos intensidade causar uma doença. Então, é observado isso, é observada a segurança dela para fazer os testes. Sim. Depois que ela passa rigorosamente por todos esses testes, a gente fala laboratorialmente, aí ela vai ser testada inicialmente em animais, posteriormente um grupo pequeno de seres humanos, depois aumenta um pouquinho mais esse número, né, que a gente fala que é uma fase 2, e depois aumenta em milhares de pessoas, que é a fase 3, justamente para observar reações que em grupos muito pequenos a gente não consegue ver. Sim. Então, aumenta o número, mas nessa fase é muito importante a gente destacar que é uma fase que já apresenta segurança, já apresenta eficácia, né? Não é um teste no sentido de falar assim, olha, será que essa vacina funciona mesmo? O teste é para entender se dentro desse grupo de pessoas a gente vai ter alguma reação, alguma resposta que não foi observada em um grupo menor. Então, o desenvolver desta vacina, ela passa criteriosamente por todas essas fases e com autorização das entidades sanitárias do país que ela encontra-se sendo produzida. Perfeito. E diz pra gente, essas pessoas que passam por esses testes, né, nesse período da vacinação, do estudo da vacinação pelos cientistas, são pessoas que se disponibilizam para tal. Não, então não é algo que ela está lá aleatoriamente, pega aquela pessoa e... Não, são pessoas que se disponibilizaram para tal estudo, para a ciência, não? Exatamente. Hoje a gente tem, né, são comitês de éticas em pesquisas, que existe uma resolução importante, a gente chama da Resolução 466 de 2012, em que as pesquisas que envolvem seres humanos, ela precisa ter um rigor ético para que seja realizado. Então, por isso, as pessoas que participam desses testes, elas são pessoas voluntárias e que nós temos um termo de consentimento livre e esclarecido, a quais são tiradas todas as dúvidas dessas pessoas, de riscos, benefícios a serem realizados. Então, voluntariamente, eu posso me candidatar a participar de um experimento desse processo que tem segurança, tá? Não é algo que a gente realiza de forma que não traz segurança para essa pessoa. A gente tem segurança e faz então,
esses testes no sentido de identificar, né, alguma alteração, algo que pode estar relacionado nesse processo de construção desse imunizante ou desse medicamento, né? Então, hoje o Código de Ética de Pesquisas, os comitês de ética de pesquisas, elas estabelecem, todo pesquisador precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa para iniciar uma pesquisa desenvolvendo seres humanos. É tão importante você trazer isso para a nossa população, porque existem aquelas pessoas que têm aquela crença que, embora a vacina, que já foi mais do que provada, acaba falando de uma forma fantasiosa. Estão fazendo teste na gente. Não, não. Isso tem todo um critério, inclusive um critério ético, para que possa disponibilizar, então, a população, não? E conta para a gente quanto tempo dura para que esses testes obrigatórios sejam realizados antes que sejam distribuídos à população. Então, é importante destacar que não há um tempo mínimo para dizer assim, olha, essa vacina ela vai sair em um mês, ela vai sair em 1 ano, em 2 anos. Até porque é muito tempo, né? É muito tempo. Ela precisa, de fato, passar por todas essas etapas, sendo trazidos resultados e até mesmo resultados publicamente. Por exemplo, o que nós vivenciamos com a pandemia da Covid-19 é que em um curto período de tempo, baseado em tecnologias que já existem e já são de conhecimentos notórios da população e do cientista, conseguiu realizar um imunizante em um período, que a gente diz, período curto. A pandemia começou em 2020, em 2021 nós já tínhamos a pretensão desse imunizante para iniciar. Mas o que a gente pode dizer em relação a tempo, né? Ela precisa obrigatoriamente respeitar as fases clínicas de uma produção. Então, ela passa primeiramente pela fase pré-clínica. Qual é o tempo disso? O tempo é ela provar que aquele imunizante ele é seguro, ele é eficaz, que ele não traz dano para a população, e aí se passa para os próximos testes a serem realizados na perspectiva de incorporar isso, seja ele no comércio ou em um programa de imunização. Exatamente. E assim, Everton, quando nós nascemos, nós recebemos uma série de vacinas, né? Conta pra gente a importância de cada uma delas e quais são essas vacinas. Hoje eu tenho 51 anos, mas eu me lembro de quando eu era pequena e tinha aquela campanha toda de vacinação para as crianças, a questão, né, da vacinação infantil. Era como se fosse um evento dentro de casa, era uma alegria, sabe, uma satisfação. E o meu pai proporcionava tudo isso. Então, nesse aspecto, é muito importante que essa base familiar já venha desde então orientando as crianças da importância da vacinação, não, Everton? Exato. Só para a gente esclarecer assim para a população, o que a vacina ela faz no nosso corpo, né? Então, a gente tem uma imunidade. O que é a imunidade nossa, né? São células de defesas que vão proteger a gente de um agente externo, por exemplo, uma bactéria que pode causar uma doença, um vírus que pode causar uma doença viral, como é o caso da gripe, né? Então, o nosso organismo, ele cria mecanismo de defesas para nós, a perspectiva do que, quando eu peguei uma determinada doença, vou dar o exemplo para a população, a dengue. Sim. Quando a gente não tem uma vacina nesse momento para dengue, tá? Disponível. Tem hoje já feito testes, possivelmente venha para o Programa Nacional de Imunização. Mas, por enquanto, nós não temos essa vacina disponível para a população. Mas a dengue, quando eu pego ela, o que o nosso organismo ele vai fazer? Ele vai criar uma imunidade. Então, a imunidade que eu tenho nesse momento é por conta de que eu peguei a doença, certo? Ok. A outra forma de eu criar imunidade é por conta da vacina. Então, eu vou estimular você a tomar essa vacina. Essa vacina, ela vai reconhecer no meu organismo e o meu organismo vai falar assim, opa, eu tenho que criar uma imunidade contra isso, mas eu não fiquei doente. Então, nós temos essas duas formas. Então, quando a gente traz essa perspectiva de que a gente entendendo que a vacina ela é algo que vai trazer uma proteção para a gente contra essas doenças, a gente tem mais de 20 imunizantes disponíveis hoje pelo Programa Nacional de Imunização. E dentre esses, a infância é a campeã de imunizantes, de vacinas, que protegem várias doenças importantes na infância. Que maravilha. Vou dar um exemplo importante, que a primeira vacina que a gente toma quando está lá na maternidade, nos primeiros dias de vida, é a BCG.
A BCG é aquela que a gente tem uma cicatriz no braço direito, né? Aqui nessa região. E a BCG, o que ela protege? Ela é uma vacina de bactéria, que ela protege uma forma grave da tuberculose. Olha aí. Então, a gente tem uma importância aí que sai da maternidade, nos primeiros dias de vida, essa vacina importante para evitar a BCG. Mas nós temos outros imunizantes importantes, como é o caso da vacina da hepatite B, da poliomielite. Quantas pessoas no passado tiveram paralisia infantil? E por meio dessa vacina, houve uma redução drástica e até mesmo a erradicação da poliomielite no Brasil. Olha então, olha a importância desse imunizante. Sim. Então, há uma diversidade de vacinas, como a poliomielite é uma, a gente tem a rotavírus que causa diarreia, né, nas crianças. Nós temos vacinas contra difteria, tétano, coqueluche, infecções virais como a influenza, a hepatite B, a pneumocócica, que é para pneumonia. Então, olha a diversidade de imunizantes que podem reduzir aí situações na primeira infância, na adolescência, na vida adulta e nos idosos. Então, em todo o ciclo de vida, nós temos uma diversidade grande de imunizantes disponíveis no Serviço Público de Saúde gratuitamente. E aí, vendo você falar, eu fico pensando assim, às vezes esses pais que são comprometidos de fato com a saúde da criança, desde quando está saindo da maternidade, às vezes acaba não tendo, sabe que realmente é importante, que é para proteção de várias doenças, uma série delas que você citou aqui, mas às vezes não tem a noção da grandiosidade disso, né? Do quanto está protegendo o seu filho, a sua família, sobretudo, né? Exato. Acho que é importante a gente destacar para os pais que estão em casa, a vacina, ela tem segurança. Tá? Então, não é incorporado nenhuma vacina no Programa Nacional de Imunização se é uma vacina duvidosa. Então, assim, o que a gente tem de relatos para cada uma e qual que é a importância delas estarem dentro do programa, fazerem parte desse ciclo, seja ele na criança, na infância, seja ele na adolescência, como é o caso do HPV, né? Seja ela entre os adultos, como é o caso da difteria, tétano, né? Que a gente até a preocupação é do tétano neonatal quando a mãe vai para a maternidade, Sim. Né? Já tem que ter essa vacina para evitar tétano no momento do parto. Nós temos para o idoso, para evitar pneumonia, para evitar gripe. Então, para cada ciclo de vida, nós temos vacinas que são importantes. Então, não precisa ter essa preocupação de dizer assim, meu filho vai tomar vacina, mas ele ficou com uma febre. Algumas vacinas, elas apresentam alguns sinais, né? Dor, febre, é natural porque o nosso organismo está criando essa imunidade, Sim. certo? Mas as formas graves de apresentar assim, olha, minha criança vai morrer em decorrência disso, os estudos, eles mostram para a gente uma garantia de que essa vacina ela vai mais proteger do que causar um dano para aquela pessoa. Exatamente, exatamente. Pessoal, nós estamos conversando com o enfermeiro doutor em infectologia, ele que é o Everton Ferreira Lemos, estamos falando sobre a importância da vacinação. Everton, aguarda só um momento aí que nós vamos dar uma pausa, ok? Ok, obrigado. Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez que vocês estão todos aí, sempre nos acompanhando de forma fiel. Muito obrigada, queridos milites. Mas, importante reunir todos da família, porque nessa semana nós estamos falando sobre a importância da vacinação. Olha aí, ai, né? Nosso convidado é o enfermeiro doutor em infectologia, ele que é o Everton Ferreira Lemos, pela primeira vez aqui em nosso
programa. Voltará a outros momentos, viu, Everton? Porque é tão relevante esse tema, de fato, tal qual como nós estamos falando aqui da importância da vacinação. E, pessoal, ele já trouxe tanta informação relevante no bloco anterior, e agora nós vamos continuar falando e te ouvindo, Everton. Conta pra gente agora sobre os tipos de imunização, querido. Maravilha, nós temos assim uma diversidade em relação a esses imunizantes, né? Então, quando eu falo imunizante, ela é uma vacina, né? Ela vai trazer para a gente uma defesa para o nosso organismo. Sim. E ela traz essa defesa sendo primeiramente produzido de forma diferente. A gente tem vacinas que são produzidas por vírus, são produzidas por bactérias. Tem vacinas que são produzidas somente com um fragmento desse vírus ou um fragmento dessa bactéria, totalmente, somente um fragmento, então realmente ele não vai te causar adoecimento. Tem outras vacinas que elas são produzidas com vírus ou com a bactéria, só que ela diminui muito a capacidade dela causar a doença na pessoa. Então, a gente chama isso de um vírus e bactérias atenuada. Olha aí. Qual que é o intuito disso? Ela promover no nosso corpo essa resposta para que a gente possa criar esta proteção. Então, existe uma diversidade da forma que a vacina ela é produzida. Mas uma outra coisa importante desses tipos de vacina é que tem vacinas que são única para aquela especificidade da doença, por exemplo, a BCG. A BCG ela vai pegar somente a bactéria que poderia causar uma tuberculose e vai criar uma imunidade para reduzir a forma grave da tuberculose. Mas nós temos vacina, que é muito conhecida por todos, é a vacina contra a influenza. Ok. E a gente toma nessas campanhas de vacina, né? Temos alguns grupos que são prioritários, e a gente chama ela de uma vacina trivalente. Ah, mas o que é trivalente? Qual que é a diferença dela? Antigamente, a gente só tinha uma especificidade de gripe, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande em relação aos tipos de influenza que causa gripe, como a H1N1, que todo mundo conhece. Recentemente, nós tivemos H3N2, que causou bastante casos de gripe, e aí elas vão sendo vinculadas dentro desse imunizante, dessa vacina, para ter uma proteção adicional. Okay. Então, ou seja, a trivalente ela vai proteger de 3 tipos de gripe diferentes. Então, por isso a importância da gente tomar esses tipos de imunizantes. Atualmente, a gente tem com a Covid-19, que é bivalente. Então, ela tem 2 tipos de vírus. O vírus que era lá no começo da pandemia, aí ele mudou, teve uma mutação, e aí tiveram que incorporar um outro formato dela para poder ter essa proteção, porque senão a gente fica desprotegido. Exatamente. E assim, Everton, durante toda a nossa vida, nós precisamos ser imunizados, claro, né? Mas conta pra gente o ideal de quanto em quanto tempo, né? Até porque varia, né? De vacina para vacina, não é? Exato. O que é recomendado a gente orientar os pais, principalmente, tá? Existe um calendário nacional de vacinação que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Ela está dentro de um Programa Nacional de Imunização, que, por si, o Programa Nacional de Imunização no Brasil, ela é referência internacional, porque ela oferta gratuitamente os imunizantes mais importantes na primeira infância, na infância até a adolescência, entre os adultos e idosos, tá? E de forma gratuita que protege as principais doenças de notoriedade no país. Então, Sim. Primeira orientação para a população é calendário vacinal calendário nacional de vacina disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Uma consulta simples na internet, calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, a gente tem isso como uma garantia. Okay. A segunda orientação é ter a orientação do profissional de saúde, procurar uma unidade básica de saúde, a equipe de enfermagem, a enfermeira, os profissionais médicos poderão orientar e tirar dúvidas referente a essas situações em relação às vacinas que possivelmente, né, estão disponíveis aí na rede. Mas, em geral, por conta da grande quantidade de imunizante que nós temos vacinas que precisam ser tomadas num esquema 2 meses, 4 meses, 6 meses, como é o caso da hepatite B.
Nós temos a influenza, que ela é anual. Então, de fato, vai depender de qual momento da vida nós estamos falando, tá? Porque tem vacina na infância que a gente tem que levar mensalmente. Tem vacina no adulto que a gente toma de 5 em 5 anos, como é o caso da vacina de duplo adulto, que é difteria e tétano. Né? E temos vacina como a febre amarela, que quem tomou hoje mudou o protocolo, quem já tomou até há 10 anos de idade, eu tomei essa vacina, eu não preciso tomar mais. Antigamente era de 10 em 10 anos. Então, vai depender muito de cada imunizante que a gente está falando. Entendi. E as vacinas que são obrigatórias, nós temos todas elas disponíveis na rede pública de saúde, Everton? A obrigatória, sim, tá? Maravilha. Então, nós temos vacinas muito importantes que devem ser tomadas. Então, seja o pai e a mãe que está assistindo, que tem criança em casa, leve a sua criança numa unidade básica de saúde mais próximo, leve o cartão de vacina. Eu perdi a caderneta de vacina, eu morava em outra cidade, vim para Campo Grande, ou fui para o interior do nosso estado. Leve a sua criança na unidade, que o profissional de saúde vai ajustar as necessidades de acordo com a idade. Tá? Então, seja eu criança, adulto, idoso, procurar o serviço de saúde vai atualizar esse esquema. Então, qual é a melhor vacina para aquela faixa etária, tá? Sendo ajustada de acordo com a idade. Everton, nós passamos, né, por essa fase de Covid-19, infelizmente muitas pessoas faleceram, né? A vacina veio um tempo depois, e enquanto não veio, esse vírus acabou se espalhando, né? Proporcionando realmente vários óbitos, enfim. Por vários fatores, essa vacina ela acabou vindo depois, mas é mais uma questão dessa vacina ter chegado que prova, de fato, que vacina salva, inclusive, uma nação, não é, Everton? Mostra, de fato, a importância realmente da vacinação, de você estar imunizado, né? Exatamente. Eu acho que a Covid-19, ela escancarou para a gente um problema importante, né, que foi o aumento expressivo de óbitos num curto período de tempo, o número de pessoas adoecendo, com gravidade. E aí, quando chega o primeiro imunizante para ser disponibilizado para a população, lembrando que esse imunizante passou por todas aquelas etapas que eu mencionei anteriormente, não foi feito teste na população, e sim fases importantes desse imunizante que chegou com segurança. E quando chega com segurança para nós, e a gente observa na coletividade a efetividade desse imunizante, dessa vacina, foi uma redução drástica dos casos de internação, gravidade e óbito. Então, isso é o que marcou nesse processo de imunização da Covid-19. E, claro, uma coisa que possivelmente a população tem de desconhecimento é que o vírus, ele modifica muito rápido. Sim. Existe uma mutação muito rápida desse vírus. Sim. E é o que aconteceu com a Covid-19. Ela começa lá em Wuhan, na China, mas quando ela chega na Europa, nos primeiros casos, ela já chega diferente do que era na China. E quando ela chega nas Américas, totalmente diferente do que ela era. Então, a primeira vacina que foi gerada, ela foi gerada com vírus de origem. E aí, com o passar do tempo, será que vai ter resposta? Será que não tem resposta, né? Nós tivemos uma boa efetividade a um longo período de tempo. Reduziu os óbitos, mas a gente chega no momento que observa que essa efetividade ela não é completa. Então, por isso, precisa ser atualizado também esse imunizante. Por isso que hoje nós temos uma vacina chamada bivalente, que ela contém 2 tipos de vírus diferenciados para ter uma proteção maior frente a essa enfermidade que nós estamos vivenciando. Everton, você que em seu fazer tem muito forte a questão da ciência, né? Um cientista, enfim, que é enfermeiro, que é doutor, né, em infectologia. Com este olhar apurado enquanto ciência e, ao mesmo tempo, humano,
né? Não há como ser ciência sem ser humano, sem ter esse olhar voltado, sobretudo ao cuidar, e você tem isso, essa compaixão quando você escolheu ser enfermeiro. O que com este olhar que você tem enquanto cientista, querido, o que você fala pra gente de pessoas que deixam de se vacinar? O que leva a pessoa a não dar essa importância a uma arma saudável, vamos dizer assim, contra a doença, contra, e sobretudo, a morte, né? Sobretudo a qualidade de vida, quando a gente vê que algumas doenças foram assim, exterminadas por conta da vacinação, né? O que você diz para a gente dessas pessoas que não veem essa importância de fato na vacinação? Eu acredito, assim, como profissional de saúde, a gente trabalha na perspectiva da educação em saúde, de tentar trazer fontes seguras para que a pessoa possa tomar a sua decisão, tá? Então, assim, não há uma obrigatoriedade no sentido de dizer para a pessoa, você precisa, tem que vacinar, é obrigado. Mas nessa perspectiva, que a gente observa cenários diferentes, tá? Então, nós vivenciamos um período da pandemia da Covid-19 que trouxe para a gente um aumento expressivo do número de casos, com gravidades, com óbitos, e nós tínhamos à disposição, inicialmente em grupos prioritários e posteriormente aumentando para a população, o imunizante, né? Sim. Então, em que sentido as pessoas podem deixar de vacinar, né? Ela tem, a primeira questão, talvez o medo, né? O medo de vacinar e ter algum problema em relação à vacina, uma insegurança. Outras questões que têm pegado bastante atualmente, a desinformação de uma forma de informações falsas, inverídicas, né? E quando a gente não tem um conhecimento para destacar se aquilo é verdade ou é falso, é mais comum as pessoas entenderem que aquela notícia falsa, trazendo medo, assim, olha, se você tomar uma vacina, você vai ter autismo. Se você tomar uma vacina, você vai ter tal coisa. Então, até onde essas informações elas são verdadeiras? Existem correntes muito fortes em redes sociais que, às vezes, vai trazendo essas informações de desinformações que é muito mais fácil ser propagadas do que as informações de falar assim, olha, é uma informação que salva a vida, que é importante. Então, eu como profissional de enfermagem, como cientista, como professor, eu sou professor no curso de medicina da Universidade Estadual, a gente traz, né, informações de dados que são testados, que tem dentro de uma perspectiva da ciência, né? A gente tem umas informações confiáveis do ponto de vista científico, né? E a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. Sim. Então, eu digo para essas pessoas, né, que a gente precisa ter, principalmente em momentos de pandemia, empatia, porque a gente tem que trabalhar com o coletivo e não com o individual. Exatamente. Então, buscar fontes seguras de informações confiáveis para você tomar a sua melhor decisão. Exatamente. Querido, tão bom ter você trazendo aqui um tema tão relevante para a gente. E nesse aspecto, eu quero muito assim que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, exatamente sobre o tema do nosso programa da semana, né? Da importância da vacinação, Everton. Maravilha. Dia 9 de junho foi comemorado no país, né, o Dia Nacional da Imunização, né, e ela trazendo aí uma questão importante de todos os avanços que nós tivemos dentro da perspectiva do Programa Nacional de Imunização, que é gratuito, acesso para toda a população, com uma diversidade de imunizantes que são seguros, que fazem com que haja uma erradicação de doenças, né, e que diminui a gravidade e a potencialidade de trazer uma gravidade. Pensa em épocas anteriores, a pessoa sofrendo de poliomielite e ter paralisia o resto da vida. Okay. Então, a vacina, ela salva vidas, a vacina ela é importante e precisamos levar as nossas crianças, principalmente, para fazer o esquema na primeira infância, na infância em geral, entre os adolescentes, adultos e idosos, porque nós temos calendário vacinal para cada ciclo de vida.
Então, Exatamente. a importância da vacina que salva vidas. Exatamente. Muito bom ter você aqui conosco, viu? Mas tira uma dúvida. Existem aquelas pessoas, né, que tem alguma contraindicação para ela não poder ser imunizada? Nós estamos falando aqui super da importância, que realmente é muito válido. Excelente a sua mensagem. Mas e aquelas contraindicações? Toda contraindicação, ela precisa ser avaliada, sim, pelo profissional médico, identificando o risco e o benefício. Okay. No processo de imunização, a gente sempre trabalha com risco-benefício. Então, as vacinas, elas são produzidas e a gente precisa entender assim, existem algumas contraindicações específicas para cada imunizante que tem que ser observado. Eu tenho alergia a ovo, então eu não posso tomar a vacina da influenza. Então, algumas contraindicações são de especificidade, precisam ser observadas. Aquelas pessoas que têm alguma doença, algum grupo específico, precisa ter a orientação médica ou do profissional da saúde, no geral, né, se pode tomar, sendo avaliado o risco-benefício. Então, qualquer dúvida de contraindicação, procurar o serviço de saúde para a tomada da sua decisão. Exatamente. Maravilha, Everton, ter você aqui conosco. Muito obrigada. Deus abençoe cada vez mais o seu fazer. É muito bom quando a gente tem um profissional assim voltado a este olhar no cuidar realmente, que tem essa compaixão. Nós conversamos, pessoal, com o Everton Ferreira Lemos, ele que é enfermeiro, doutor em infectologia. Falamos sobre a importância da vacinação. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui ao programa Viver com Fé e Saúde, a TV Imaculada, viu, Everton? Gratidão, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar e estou à disposição quando precisarem de algum assunto relevante. Com certeza, nós vamos ter outros temas aqui que cabem a ti e você estará aqui novamente, viu? Um abraço para você, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez o Everton. Querido, muito obrigada pelo seu sim aqui ao nosso programa. Foi um tema muito esclarecedor, muito importante mesmo ter esse tema aqui conosco, pessoal. E assim, vocês lembram o Everton falando, quando eu pergunto a ele sobre o que leva as pessoas de fato a não quererem a vacina? E ele traz um recorte que pode ser o medo. Só que, pessoal, o medo, ele também serve para nos proteger. De que forma? Por exemplo, quando você vai atravessar a rua, por que você olha para os lados para ver se vem carro? Porque você tem medo de ser atropelado, logo você tem medo de morrer também. E aí você para, você olha, não vem carro e então você atravessa com segurança, né? Ok. Esse medo, ele precisa ser enfrentado, que você atravessa, você está com medo da doença, né? E aí você olha, vem a vacina, então você vai e atravessa a rua com segurança. O que você não pode é, por exemplo, você para atravessar a rua, não vem carro e você não atravessa a rua. O medo te paralisou. Então, você que sente medo de uma vacina, você não pode deixar que esse medo te paralise. Porque o Everton, ele trouxe muito claramente, pessoal, você não é instrumento de teste quando você vai fazer a vacinação. Muito pelo contrário, houve um tempo de testes, houve um tempo de preparo para que essa vacina chegue para você, para mim, para todos nós em segurança. Então a gente não pode deixar que esse medo nos paralise. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar e sempre a favor da vacina, que é para que a gente realmente tenha vida e, sobretudo, tenha qualidade de vida. Então, Everton, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco e saiba que as portas aqui do Viver com Fé e Saúde estão abertas para o tema relevante que você trouxer para a gente, tá bom, querido? Um grande abraço para você. E vocês que já nos acompanham, vocês sabem que aqui no último bloco nós temos o quadro Viver com Saúde. Olha que bacana! E quem estará conosco aqui, quem está nos acompanhando neste mês, é o personal Márcio Vinícius, com uma dica super bacana. É com você, Márcio. Vamos acompanhar?
Olá, Cláudia, meu nome é Márcio Vinícius, eu sou personal trainer e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre o exercício cardiorrespiratório, mais conhecido como cardio. O cardio é um exercício de baixa a moderada intensidade que dura por pelo menos 30 minutos, mas com certeza podem fazer mais. Seus benefícios estão totalmente ligados à saúde do coração, regulando a pressão, baixando os níveis de colesterol e até mesmo reduzindo os níveis de cardiopatias futuras, claro, associados a uma boa alimentação. No entanto, para fins estéticos, não é o melhor exercício a se fazer. O melhor exercício a se fazer são os exercícios assistidos, crossfit e musculação, que tem um fator externo que é a carga. Sem a carga externa, o dano muscular não é o suficiente para que chegue no processo de hipertrofia, que é o nosso ganho, o chamado ganho de massa muscular. Essa é a nossa dica de hoje e espero que tenha gostado. É com você, Cláudia. Maravilha, Márcio! Muito obrigada a você aqui conosco e, pessoal, vamos cuidar sobretudo da nossa saúde física, que é muito importante. O programa é Viver com Fé e Viver com Saúde, então nós precisamos cuidar de todas essas esferas da nossa vida, o que é muito importante. Márcio, muito obrigada. E você que está chegando agora, pessoal, o programa já está encerrando, mas não há problema algum. Por quê? Porque você pode acompanhar as reprises durante a semana ou também você pode nos acompanhar no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu conto muito com você para nos ajudar a fazer crescer este canal. Vocês devem se inscrever lá, Rede Imaculada de Comunicação. Clique em inscrever-se, curte, compartilhe, comente sobretudo, né, o que você achou da entrevista, que vai ser muito importante para a gente. E lembrando que você também pode nos ajudar a fazer o Viver com Fé e Saúde acontecer. De que forma? Dando sugestão de pauta, pessoal. Vocês podem ligar aqui no 3349-2358 ou no 993470532. Pessoal, olha, você pode dizer, olha, você poderia falar sobre tal tema, sugerir o profissional que está cuidando de você, seja em que área for, né? Se for aquele diretor espiritual, se for um médico, se for um psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, enfim. Nós contamos com vocês para que vocês também possam nos ajudar a construir esse Viver com Fé e Saúde que é feito com muito carinho para todos vocês, milites. E vocês que estão nos acompanhando, que ainda não é milite, está esperando o quê? Para vir fazer parte dessa família da Milícia da Imaculada. Você também pode, pessoal, ser um padrinho da evangelização. Você que está nos acompanhando, você também pode ser um padrinho do programa Viver com Fé e Saúde. Nós aqui, segundo semestre, nós queremos dar assim sempre cada vez mais o nosso melhor, mas ainda faltam algumas questões para a gente poder estar aqui com um cenário novo e fazer acontecer. Então você quer ser padrinho da evangelização? Você quer ser um padrinho aqui do nosso Viver com Fé e Saúde? Liga pra gente, 3349-2358 ou 993470532. Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui conosco, vocês nos acompanharem. Fiquem com Deus, excelente semana e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada!